Aleluia. Meus amados irmãos em Cristo, chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. E eu quero que os irmãos abram o seu coração nesta noite. Enquanto o irmão Gedaías tem um hino preparado aí, vamos louvar o hino junto com o irmão Gedaías. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor por este hino. Eu quero deixar a liberdade da palavra com qualquer um dos irmãos que o Senhor colocar no seu coração. Levanta bem à frente e entrega o recado do Senhor à igreja em nome de Jesus. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração deseja ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração deseja ouvir tua voz. Fala comigo agora. 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 Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz de Deus. Amém. Quem está alegre aí, diz glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estamos alegres porque grandes coisas o Senhor tem feito em favor de nossa vida, né, irmãos? Vamos lá na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 23 ao versículo 28. Aleluia a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 23 ao 28. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para que Ele possa estar falando aos nossos corações. Amém? Uma passagem bastante conhecida e muitas vezes estamos deixando de praticar. Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, que diz assim: e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E, respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus,
porta estreita e devem passar por uma mudança completa. Ir ao céu é uma coisa difícil, é algo que não será ganho sem muito cuidado, sem dor, dificuldade e diligência. Tem que ter empenho e muita oração. Lutar como Jacó, brigar contra o pecado e Satanás diariamente e com os desejos pecaminosos do coração. Aqui, meus amados irmãos, acabamos de ler um texto igual eu disse no início, bastante conhecido, mas muitas vezes deixado de canto. Queremos passar por uma porta estreita, queremos ser salvos, mas só que o Senhor Jesus Cristo aqui fala, irmão, para nós ser salvos, temos que andar pelo quê? Pelo caminho, temos que passar por onde? Por uma porta. Só que queremos ser salvos, mas não queremos deixar certos hábitos de nossas vidas, de maneira que muitas vezes nós levamos a nossa vida numa rotina. Temos os nossos trabalhos, temos os nossos compromissos diários, temos os nossos prazeres, e esses prazeres se tornam rotina na nossa vida. Durante a semana temos horário para levantar, aí tem horário para estar lá no trabalho. Aquela irmã que não trabalha, é dona de casa, tem um horário para fazer um almoço para esperar o esposo. Tem que se preparar os filhos para ir para a escola. Então, meus amados irmãos, andamos numa rotina, e aqui, irmãos, como nós acabamos de ler, a nossa vida espiritual não deve ser uma rotina na nossa caminhada. Aqui, quando o Senhor Jesus estava dizendo essa palavra, Ele saberia que nós tornaria a nossa vida espiritual em uma rotina. Uma rotina essa que dá os dias de semana, nós se aprontamos, se arrumamos e viemos à casa de Deus. Essa rotina, meus amados irmãos, que vai entrando semana, vai entrando mês, vai entrando ano, e nós vamos caminhando, não deixamos muitas vezes de se esforçar. Esforçar para nós não ter o quê? Uma mudança de vida, um hábito espiritual renovado dia a dia. Aqui nós acabamos de ler um texto que Jesus percorria as cidades e as aldeias, está no versículo 22, ensinando a caminho, e quando ele caminhava para Jerusalém, lá no meio daquela multidão, faz a pergunta para o Senhor Jesus, que diz assim: Senhor, são poucos que se salvam? Na ideia dos judeus, na ideia do povo, os fariseus, aqueles que cumpriam a lei, só eles se salvariam. E aqui, meus amados irmãos, os escribas costumavam discutir a questão de números de pessoas que seriam salvas. Alguém pediu a opinião do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, são muitos, são poucos que serão salvos. O Senhor faz uma, por esse texto podemos compreender, o Senhor deu uma resposta a eles. Jesus responde no nível pessoal, não é quando serão salvos, mas se você será salvo ou não. Nós aceitamos Jesus, nós confessamos o Senhor como o nosso Salvador. Só que nesse aceitar o Senhor Jesus, nós recebemos a salvação no ato
E aqui o Senhor Jesus fala assim: porfiai. Tem o sentido, o significado, esforçai. Então há uma caminhada e há um esforço, há algo que devemos fazer para que essa salvação, ou para que nós permanecemos salvos, para que nós permanecemos nesse caminho, para passar por essa porta. Porfiar, meus amados irmãos, é competir, lutar por algo. O sentido aqui que o Senhor Jesus está falando porfiar, vamos dar um exemplo aqui. É quando uma pessoa está desempregado, ou está empregado, mas quer uma oportunidade de um emprego melhor. Surge uma vaga. E nessa vaga há em torno de 1.000 ou 3.000 pessoas, mas só há uma vaga. Só que no desejo de você de estar nessa vaga, de conquistar essa vaga, de estar nesse emprego. Porfiar é esse sentido. O que você irá fazer? Você irá se preparar, você irá estudar, você irá perder noite de sono, e algumas vezes não irá almoçar e nem jantar, algumas vezes não irá dar atenção à esposa, aos filhos, porque você tem um objetivo, você quer conquistar algo, tanto que você deseja. No sentido que o Senhor Jesus fala que porfiar, esforçar, é nesse sentido. E muitas vezes, meus amados irmãos, a salvação é por conquista, já foi salvo pelo sacrifício, quando aceitou Jesus. Mas para nós chegar lá, tem que haver esse esforço, tem que haver essa dedicação. Como só há uma vaga para entrar lá. Então, para mim poder entrar lá, eu vou deixar tudo que me impede de eu passar por essa porta. E muitas vezes nós não atentamos para isso. Esforçamos para fazer as coisas desse mundo, esforçamos para chegar no horário certo no trabalho, esforçando para atender alguma outra necessidade, mas a obra de Deus, a nossa salvação, fica em segundo plano. No livro de Josué, capítulo 23, no versículo 6, Deus disse a Josué: esforçai-vos, pois muito para guardar e para fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés, que dela não vos aparte, nem para a direita e nem para a esquerda. Mateus fala no capítulo 7, no versículo 13 e 14, aqui Lucas fala que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas Lucas fala que além da porta ser estreito, o caminho é apertado. O caminho é apertado. Então, irmão, se há um esforço para ser salvo, então por ser muito tempo de crente, por eu estar aqui nos cultos, não dá o direito de eu passar por aquela porta, se eu viver uma vida relaxada, sem esforço, sem dedicação na obra e valor da minha salvação. Muitos se enganam por estar na casa de Deus. Aqui o Senhor faz um retrato. Aqui, meus amados irmãos, eu fiz 5 anotações em cima desse texto, que diz assim: muitos não serão salvos, porque buscam no caminho errado, não empenham, não se esforçam para manter no caminho estreito. Ele quer ser salvo, mas não empenha,
de andar e entrar por essa porta. Quer viver uma vida secundária, praticar tudo aquilo que impedirá de entrar por essa porta. Muitos não serão salvos. Número 2. Muitos não serão salvos porque buscam tarde demais, na hora errada, quando a porta já está fechada. Versículo 25: quando o pai de família se levantar, encerrar as portas e começar a estar de fora a bater. Hoje a porta está aberta, mas vai chegar um momento que essa porta vai fechar, assim como fechou para aquelas 5 noivas insensatas, as virgens. As prudentes entraram, as virgens ficaram de fora. Se preparou no último momento, mas a porta já estava fechada. O momento é agora. A porta está aberta. Enquanto você está nesse caminho, buscam tarde demais, na hora errada, quando a porta está fechada. O Senhor mesmo diz no capítulo em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Será que eu estou fazendo a vontade do Pai que está no céu? Será que a minha prática de vida, será que a minha maneira de viver, será que o meu temperamento, será que as minhas ações está me mantendo nesse caminho? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21, Jesus disse: buscai-me-ei e não acharei, e morrerei nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Buscai-me-eis e não me acharei. Será que nós estamos confessando os nossos pecados a Deus? Para permanecer nesse caminho, entrar por essa porta. E Jesus mesmo fala que Ele é a própria porta, que Ele se define como o próprio caminho. Mas aqui Ele está falando do caminho de uma trajetória para a salvação, de uma porta que entrará para a salvação. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então começareis a dizer: temos comido, bebido na tua presença, e tu os tens ensinado nas nossas ruas. Aqui, meus amados irmãos, está falando aos que estão dentro da igreja. Aqui é o que estão falando, que estão participando com a presença de Cristo. Cristo está presente, Cristo está no meio deles, mas Ele vos responderá, no versículo 27, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai vós de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então, não é só importante Deus estar reunido, de ter a presença de Cristo na nossa reunião, onde nós estamos ali para a adoração, mas o importante é nós estar com um coração sincero. O importante é que nós estamos andando no caminho estreito, numa vida de santidade. Aqui, meus amados irmãos, Jesus falando que eles tentavam se justificar. Temos comido, bebido na tua
buscam tendo como base o pedido errado, a falsa segurança. Nós estivemos com o Senhor, nós comemos na tua mesa, nós profetizamos no teu nome, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Por ter um dom de Deus, por você, irmão, ter um dom de Deus, isso não é garantia para a sua salvação. Por eu ter um ministério na casa de Deus, isso não é a garantia da minha salvação. A garantia que o Senhor Jesus está falando aqui é porfiai, é esforçar. Esforçar equivale a energia, envolvimento, é desempenho na minha vida espiritual. Eu posso ter o dom de Deus, mas viver uma vida relaxada. Eu posso ter o dom de Deus, mas viver uma vida sem compromisso com a palavra. Muitos estão vivendo enganados por ter o dom de Deus. Deus me usa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas vive uma vida relaxada. Por Deus está me usando, eu vou ser salvo, eu tenho essa garantia, eu tenho 30 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho dom, eu tenho todos os dons, mas vive uma vida longe do caminho, apertado, não entrará por essa porta estreita, não passará. Número 5, buscam de lábios, mas seus corações estão distantes de Deus, vivem de uma aparência, mas o interior estão distante de Deus. A adoração, o compromisso, a vida diária, as ações estão longe de Deus. Isaías, no capítulo 29, 13 diz: o Senhor disse, pois esse povo se aproxima de mim, e com a boca e lábios me honram, mas seus corações se afastam para longe de mim. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 8, Jesus também falou: este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe, está distante de mim. Importante, irmão, na adoração, de honrar o Senhor, é que o nosso coração esteja nessa adoração, é que o nosso coração esteja nessa honra, de adorar, não só de boca, para mostrar aqueles que estão ao meu redor, mas aquela adoração, aquele louvor, aquele esforço que saia dentro do meu coração. Apertado é o caminho que leva à vida. Lucas diz lá no capítulo 7, versículo 13 e 14: apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. São poucos que encontram. Hoje o caminho está caminho, muitos estão procurando. Na mente deles estão achando que estão andando no caminho. Como aqui, como o Senhor Jesus estava falando a esses judeus, não é a quantidade, mas será se você vai ser salvo ou não? Será que você ou eu vai passar por essa porta ou não? Muitas vezes importamos com a salvação do outro, assim como esse homem. São poucos que serão salvos, assim como esse homem, preocupamos com a salvação de outros, mas e a nossa própria salvação? Será que nós estamos se esforçando para nós mesmos ser salvos? Ou nós queremos que o irmão seja salvo, preocupamos com ele e deixamos de dedicar a nossa própria salvação? Meus amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração nessa noite. Esforçar-nos,
confiai para entrar pela porta estreita. Assim como a irmã Léa falou, é com dor, é com gemido, é com choro, é com sofrimento. Muitas vezes deixamos de receber algo de Deus porque nós não se esforçamos. Oramos um dia, 2 dias, 3 dias e uma semana e paramos de orar. Não nos esforçamos. Deixamos de receber, como muitos deixarão de receber a salvação por falta de esforço, de esforçar na obra de Deus, na sua vida espiritual. Essa é a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, terminamos de ouvir a palavra do nosso Deus, palavra do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações, e que nós podemos tomar esta palavra por verdade, porque é verdade do Senhor, e nós procurar praticar cada dia, melhorar o caminho que leva nós ao céu, porque senão perderemos o nosso tempo. Perde tempo não, aproveita. Muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar e ele não tem condição, e o Senhor te deu essa oportunidade. Portanto, porfiar, procurar. Amém? Neste momento nós vamos curvar o nosso joelho, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo quanto o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido Deus, eterno Pai, Santo Deus, nós temos que só te agradecer, Pai, por estarmos aqui, por participarmos deste culto, por oferecermos louvores ao seu nome, Pai, por toda a tua bondade e misericórdia, Pai, por esta palavra que tem mandado do céu para nós, Senhor, pela boca do anjo da igreja, Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, não deixe o mundo nos enganar, Senhor, não deixe o inimigo, ó Pai, colocar escama nos nossos olhos, mas nos dá visão para obedecer a tua palavra, nos dá visão para andar pelo caminho estreito, Pai, que possamos acertar o caminho que conduz à tua presença, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, perdoa nossos pecados, nos ajuda a aperfeiçoar na tua presença, Pai, ajuda nós a ter vestes brancas, Senhor, ajuda nós a ter um coração voltado para o teu reino de glória, Pai. Santo Deus, anima este povo a andar na tua presença, Pai, lutando todo dia contra o pecado, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa, Pai querido, o nosso restante de noite, abençoa o nosso culto amanhã cedo, à noite, abençoa os irmãos que estão enfermos, Pai Santo. Entra com providência e repreenda o homem em nome de Jesus, Pai. Abençoa, leva-nos em paz, guardando-nos de todo mal e de todo perigo, Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, daquele irmão que está sentado. Deus abençoe você, meu irmão. Volte sempre nos ajudar. Agradeço assim todos os irmãos, a irmandade, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, e que nós tenhamos uma noite abençoada na presença do Senhor. E se Jesus voltar, nós poderemos estar preparados para encontrar com Ele. Amados irmãos, amanhã às 8 horas da manhã nós temos escola dominical, todos os irmãos estão convidados,
E às 19h30, culto de adoração ao Senhor nesta casa, em nome de Jesus. Nós terminamos esse culto de louvor, de adoração a Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus.